Eu preparei o que eu ia falar para vocês hoje, mas lembra que ele falou de dor? Eu estou com uma dor na consciência incrível hoje. Aconteceu uma provação logo cedo, quando eu estava abrindo a loja, eu caí, mas caí legal mesmo. Então eu tenho que me trabalhar, eu tenho que fazer essa palestra para vocês, para não deixar essa dor virar sofrimento. Vamos lá. Eu tinha preparado 2 historinhas para vocês, porque vocês estão vendo aí que eu vou falar de caridade. Então, na primeira historinha, eu ia falar que eu estava indo para o centro da cidade, e alguns até já devem ter ouvido eu falar isso daí. Encontrei uma pessoa pedinte, mal arrumado, aquele jeitão todo esculachado, me pediu um dinheirinho, enfiei mão no bolso, tinha uma nota que não me ia fazer falta nenhuma, dei para ele, ele ficou todo agradecido, mandou vibrações para mim. Era só o que faltava para ele, aquela notinha para ele comprar um corotinho. É um coitado que a vida só deu coisas atrapalhadas para ele. Ele se apegou ao álcool, outras drogas, é o refúgio que ele encontrou, e ele sem aquilo, agora ele já está dependente, ele precisava muito só daquilo. E eu dei, e ele ficou muito agradecido, e eu não pensei mais no assunto. É o que normalmente nós fazemos. Segunda historinha, eu estava indo para o centro, no outro lado da rua tinha um senhorzinho humilde. Eu olhei e vi que ele estava com um ar de pedindo ajudas, perdido. Eu atravessei a rua, fui lá falar com ele. Ele, me desculpe, eu não sei o que fazer, eu moro longe, eu perdi minha carteira, eu estou sem dinheiro, eu precisava voltar para a minha cidade, eu não tenho um tostão, eu não sei como fazer. Eu pego aquela mesma notinha de baixo valor, que não vai me fazer falta nenhuma, e dou para ele. Ele vai ficar muito agradecido, era o que faltava para mim pagar minha mensagem. De qualquer jeito, tanto no primeiro caso como no segundo caso, eu recebi a gratidão por tão pouco. Só que no primeiro caso tem muito mais valor, porque eu prestei atenção, eu atravessei a rua, eu fui encontro a ele vendo o que ele precisava. No segundo caso, eu fui útil também, ele só precisava de um dinheirinho trocado para comprar uma garrafinha. O que aconteceu comigo de manhã? Estava abrindo a loja, colocando propaganda lá fora, arrumando as coisas, uma moça atravessou a rua e veio falar comigo. 7:30 da manhã, a moça com sotaque de nordestino, um jeito de falar meio estranho, uma mini saia, eu já sem querer fiz um julgamento, tá? Eu não pensei, mas julguei, tá? Esse pessoal passa a noite na rua, agora vem... E ela perguntou, eu não sei onde eu estou, como que eu faço para ir para Santa Cecília? Não sei, não conheço. E continuei fazendo minhas coisas. Vocês sabem onde é a Santa Cecília? É aqui. Eu venho aqui 3 vezes por semana. Se eu prestasse um pouquinho mais de atenção na moça, não fizesse o julgamento que eu fiz, eu ia entender o que ela estava querendo, eu ia poder ajudar ela. Então vocês percebem a dor de consciência que eu estou hoje? Fui provado logo cedo e escorreguei e caí, tá? Mas vamos lá, para não virar sofrimento, vou falar na palestra para vocês de caridade, tá? Que a caridade não pode ser uma caridade de pediu, eu dou e viro as costas e não presto mais atenção. A caridade tem que ser uma caridade ativa. Eu devia ter prestado atenção nessa moça, puxado um pouco mais de assunto para ver realmente o que ela queria. Eu tinha todas as condições de ajudá-la. E fui grosseiro, pernóstico, bobão, sei lá, continuei fazendo o meu trabalho e deixei ela procurando alguém para dar a informação que ela precisava, tá? Tudo bem, não vou cair, não vou ficar no chão, vou levantar, tá? Vou tentar passar uma boa palestra para vocês. Vocês... Pois não. Nós consideramos caridade dar dinheiro para uma pessoa que nós sabemos que vai usar droga ou então vamos lá, vamos conversar isso, boa, tá? Então essa pessoa que está com essas necessidades todas, então o espírita deve imaginar que essa pessoa que está com essas necessidades todas é um espírito que teve muitas vidas, assim como eu, assim como todos nós, tá? Tivemos muitas, incontáveis vidas. Esse
pessoa que está com esse problema, ela está doente, mas não é uma doença do corpo. Pode ser que esteja uma doença do corpo, é uma doença espiritual. Tem 3 motivos para a gente estar aqui. Ou a gente está aqui porque é uma lição que a gente tem que aprender, ou a gente está aqui porque é um hospital, uma enfermaria para uma doença espiritual que a gente precisa de cura, ou a gente está aqui porque a gente é tão danado que a gente precisa estar preso na carne, tá? Então é escola, hospital ou prisão. Todos nós, cada um tem o seu motivo de estar aqui na carne, tá? A nossa vida é a vida espiritual. Por ter determinados problemas espirituais, a gente foi feito uma programação espiritual para vir na vida na carne, nesse planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos passando hoje. O espírita vai analisar, esse meu irmão que está com esse problema todo, em algum momento a vida, todas as pessoas em volta dele deram as costas para ele. Ele não sabia mais ao que se apegar. E a turminha que ele convivia estava na mesma situação dele. E ele viu que, entrando nesse vício, seja lá qual for, vamos falar do alcoolismo, né? Então, se embriagando, ele passou a ter uma sensação que foi muito boa na primeira vez que ele se embriagou, tá? E ele fez parte de um grupo e ele foi aceito naquele grupo, ele se sentiu bem. Quando ele foi se embriagar pela segunda vez, o organismo nosso é danado, tá? Na primeira vez que eu me embriago, o meu corpo físico não sabe lidar com o álcool. E aquele álcool faz um efeito formidável em mim. Na segunda vez já não faz, porque meu fígado, meus órgãos já aprenderam a lidar com o álcool. O que eu faço? Aumento a dose, porque eu quero aquela sensação que eu tive. Meu organismo se acostuma com a dose maior. O que eu faço? Aumento a dose, porque eu quero aquela sensação que foi tão boa lá atrás. Só que aquela sensação eu nunca mais vou ter. Isso acontece com qualquer viciado de qualquer produto químico, entendeu? O normal é eu ser feliz, me dar bem, limpo. Bom, quando eu vou exagerando no uso da substância que deixa eu daquele jeito que eu gosto, mas que eu nunca mais vou conseguir atingir, porque o meu corpo vai aprendendo a lidar, até uma hora que o meu corpo entra em colapso. Meu fígado entra numa cirrose, meu baço, sei lá o quê, e aí eu não consigo mais lidar com a substância. Aí uma pequena dose já deixa eu malucão. Num primeiro momento eu aumentei a dose. Num segundo momento o meu organismo falha e agora eu já estou doente. Então a pessoa fala assim, não, mas eu sou viciado. O espírito dela é um viciado que gosta de ter sensações que ele não consegue sem a droga. Então o espírito dela precisa de um tratamento. O corpo dela está pedindo socorro. O corpo dela não aguenta mais aquela substância que está interferindo no funcionamento do corpo. Então é um coitado que está doente, tá? Doente espiritualmente. Ele precisava entender que dá para ele ter um projeto de vida, ter uma satisfação, alguma coisa, sem aquela substância. Mas ele não sabe como. Então não adianta nem eu pegar e internar ele, porque assim que ele sair, ele vai voltar. Ele quer aquela sensação que ele teve nas primeiras vezes que ele embriagou, entendeu? Ele quer uma coisa espiritual que o álcool não vai dar. E sem o álcool, ele não aguenta também, porque a vida dele é muito sem sentido, entendeu? Então, se a gente tem um problema na família, o que a gente pode fazer? Tentar mostrar a parte espiritual, que não vai ser a substância, seja ela qual for, que vai trazer a felicidade que a pessoa procura. Eu, por exemplo, eu conheci o Carlos Castanheda. Ele fazia as experiências com o cogumelo. Bom, vocês devem se lembrar que a maioria dos roqueiros da época dos hippies fizeram as experiências com drogas, tá? Aquilo aguçou a espiritualidade deles e eles foram inspirados, mas vocês não se esqueçam que muitos deles falaram da bad trip, que é a viagem esquisita, tá? Então, quando foi feito o nosso projeto reencarnatório, foi feito com um véu para a gente não lembrar do que a gente fez nas vidas passadas. Quando eu uso uma substância qualquer, eu tiro esse véu. O que tem lá atrás que foi programado para eu não lembrar ainda, que eu não estou pronto para lembrar? Isso é a bad trip, é a viagem esquisita, tá?
Então, quando eu começo a fazer uso de uma substância, eu quebro esse véu e a coisa pode ficar complicada para mim, entendeu? Eu não sou ainda espírito. No livro dos espíritos, os espíritos estão classificados em 3 categorias. Tá? Nós somos da 3ª categoria. Se a gente melhorar muito, a gente passa para a 2ª categoria. Na 3ª categoria estão os co-criadores, o pessoal da comunidade do Espírito Puro. Nós não chegamos na 2ª categoria ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção quando a gente tem alguém que está fazendo uso abusivo de qualquer droga, tá? Pode ser de farmácia também. Pode ser um remedinho para dormir, tá? O normal é você deitar na cama e dormir. Se você não dormiu, agradeça a Deus. Eu tive uma noite de pensamento, de reflexão. No dia seguinte, você pula da cama às 7 horas da manhã, passa o dia inteiro sonado. Quando chegar de noite, você vai estar com sono e vai dormir, pô. Então não entra nessa do produto químico, a não ser que tenha um médico acompanhando vocês, tá? O médico vai dosar a dosagem certa, o produto certo, ele vai fazer uma análise com vocês. Normalmente quem dosa esses medicamentos é um psiquiatra, um psicólogo. A gente entrar nessa porque a turma entrou, é fria, tá? É fria não só pela parte do corpo, que o corpo sofre, passa, tem ressaca, a ressaca passa, tudo daí vai indo, mas espiritualmente não é legal, tá? A gente reencarnou porque a gente tinha problemas espirituais, ou doença, ou precisava aprender alguma coisa, ou tinha que conviver com algumas pessoas chatas que a gente não aguentava. E a gente não adianta querer sair fora sem fazer aquilo que foi proposto no nosso planejamento, que ninguém cai aqui de paraquedas. Existe, quem lê o livro Nosso Lar, um departamento no Nosso Lar que cuida das reencarnações. Então é tudo programado, tá? Quando a pessoa tem conhecimento suficiente para fazer a programação reencarnatória dela, ela pede tanta coisa, ela pede para vir doente, para vir deficiente física, para vir no meio de inimigos do passado. E aí o pessoal do departamento, porque a pessoa que está lá no plano espiritual, ela está vendo todo mundo voar, e ela quer desenvolver asas, e ela sabe que para desenvolver essas asas, ela teria que reencarnar. Então ela pede tudo isso daí, que ela acha que ela aguenta, que ela quer voar com a turma. Aí o pessoal do departamento fala assim, não, isso daí é muito para você, vamos dar só isso, é isso que você consegue aguentar. E mesmo assim, se vocês pegaram o livro do André Luiz, acho que Missionários ou Mensageiros, não sei, tem a programação reencarnatória do espírito chamado Sigismundo. Nessa reencarnação do Sigismundo, está programado que com 50 anos ele teria um problema cardíaco muito grave, ou não. Então, essa programação é feita assim, entendeu? Tem o plano A, mas tem o plano B. Se ele, nesses 50 primeiros anos, desenvolvesse certos conhecimentos, ele não precisaria passar por isso, ele não teria a doença cardíaca, ou teria doença cardíaca, que era uma lição que ele tinha que aprender, tá? Tá bom assim? Respondi mais ou menos o que você queria? A minha pergunta é uma caridade ou não? É uma caridade. Eu sei que vai ser utilizado de maneira errada. É uma caridade, ele só precisava de 2 contos para comprar um corotinho. Eu quebrei o galho dele. E eu não penso mais no assunto, mas eu não fiz caridade, tá? Eu me livrei do problema. Caridade é quando eu atravessei a rua, fui ver o que o meu irmão precisava, o que eu posso te ajudar, aí já é caridade, entendeu? Agora, querer corrigir o mundo, não dá. Cada um tem o seu tempo certo, tem a sua prova para passar, tem a sua lição para aprender. A gente faz o possível para ajudar, mas a gente não pode tomar, por exemplo, onde foi que eu errei que o meu filho, onde foi que eu errei que não sei quem. Você não errou, cara. Está tudo programado, está tudo certinho. O que eu posso fazer, mudar em mim para que eu colabore, entendeu? Sempre pensando em você. Então, no caso meu, que eu contei a historinha para vocês, eu de manhã, quando vem alguém se aproximar de mim, vou ter que prestar mais atenção e conversar um pouco mais com a pessoa antes de falar, não sei. Eu sabia, tá? Santa Cecília é aqui onde nós estamos. Chato, né?
Então vamos lá, vocês sabem então que eu acompanho esse curso aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens. O Renato Russo fez música disso daí, tá? Isso daí então é um trecho que está em Coríntios, na Bíblia, né? Falando sobre caridade. Paulo era o apóstolo que levou o cristianismo para fora daquela região onde Jesus vivia, tá? Então o cristianismo ele só era conhecido naquela região ali. O pessoal andava a pé, andava de camelo, era uma dificuldade danada. Então Paulo, que já tinha um passaporte para Roma, que levou o cristianismo para fora. E ele escrevia cartas alertando, ajudando o pessoal. Essa é uma das cartas que ele escreveu ao povo de Coríntios. Então diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, serei como um metal que soa e um sino que tine. Eu aqui na frente falando com vocês sou um metal que soa, um sino que tine, mas não fui capaz de dar a informação que a moça precisava de manhã. Me perdoe, entendeu? Eu estou trabalhando isso para não virar sofrimento. Então nós somos falíveis, tá? Então a caridade, fora da caridade não há salvação, é o nome do capítulo, tá? Eu preciso desenvolver ainda um monte de coisa em mim para mim ver se eu chego na segunda categoria, tá? Então vamos lá. Ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Eu estudei o Espiritismo, desenvolvi a mediunidade, eu recebo Bezerra de Menezes, Allan Kardec veio falar comigo. Se eu não tiver caridade, eu não faço nada disso não, tá pessoal? Estou dando um exemplo, trocando em miúdo o que ele está dizendo aí, tá? Então não adianta eu ser o melhor espírita da praça, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Então eu tinha vários bens, vendi tudo que eu tinha, distribuí para os pobres, facilitei a vida de todo mundo. E se eu não tiver caridade, isso não é caridade? Isso não é caridade. Caridade é o que o meu irmão está precisando de mim, entendeu? Às vezes ele não precisava de um dinheirinho para comprar um corotinho, nem de uma informação, ela só precisava de atenção. E eu dei dinheiro, e eu virei as costas e não dei a atenção que ela precisava. Então dar atenção é caridade, tá? A caridade é paciente. É doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Bonito isso, mas a gente olha aí e fala, pô, uma dessas daí só um Chico Xavier, né? Então, como eu falei hoje, a gente vai continuar falhando, porque a gente foi criado para isso, entendeu? Para ser bem sucedido, para ganhar bastante dinheiro, para andar bem vestido, para ter uma posição na sociedade. Vocês veem o pessoal, sei lá, de um Lions, Rotary, pega uma folha inteira da Gazeta de uma fotografia de uma caridade que eles fizeram. Não é uma caridade de um Chico Xavier, entendeu? Então é caridade? É caridade. Ajudou a instituição tal, a instituição está trabalhando, mas não é a ideal, tá? A caridade que o Paulo está falando aí é outra, tá? Tá bom ou tá estranho? Legal, né? Isso daí faz 2000 anos que Jesus falou, hein, gente? Jesus não, Paulo no caso. Agora, dessas três virtudes então que o homem pode desenvolver. A fé vem de fidelidade, não vem de acreditar, tá? O vocábulo fé é derivado da palavra fidelidade.
Então quer dizer que eu e Deus estamos juntos, tá? Eu e Deus estamos juntos, isso é fé. Deus pode contar comigo, eu conto com Deus, há uma relação de fidelidade entre eu e Deus, tá? Então fé não é eu acredito, tá? E o que você faz? Eu acredito. Tá bom, continua acreditando, mas faz alguma coisa. É a lição da caridade. A caridade, então, é aquele amor que você está sentindo, sentado no teu sofá. Eu amo a humanidade, eu amo os animais, eu amo a natureza. Ok, levanta do sofá e faz alguma coisa, cara. Entenderam a diferença entre fé, amor e caridade? Caridade é levantar do sofá e fazer alguma coisa. Esperança. Se eu tenho fé, eu sou assim com Deus, eu tenho esperança que isso tudo tem um propósito. Mesmo que está sendo difícil, está sendo complicado, eu não estou conseguindo aprender essa lição que Deus está me dando, mas eu sei que lá no final eu vou alcançar. Porque não sou eu que estou no comando. Tem uma espiritualidade, uma comunidade de espírito puro, orientando uma comunidade de espírito da segunda categoria, que interfere na nossa vida sim, tá? Ou dando mais dificuldade, ou facilitando, porque eles querem que a gente... Vocês lembram, eu acho que eu já falei com vocês, da escada de Jacó, né? Jacó está lá na Bíblia, na parte antiga da Bíblia, ele imaginou uma escada que ia daqui até lá em cima. E ele via que em cada degrau tinha espíritos de uma determinada categoria. Muitos bravos, outros com raiva, outros gozadores. E ele viu que lá de cima da escada tinha espíritos elevados que desciam para ajudar os que estavam subindo. Mas ajudar como? Ele não pegava ninguém no colo, não. Ele ficava dando incentivo. Vamos lá, meu filho, agora você consegue. Vem, faz mais um esforço. É assim que eles agem. A gente não os vê, porque a gente, no nosso meio de encarnado, tem uma percepção que alguém está dando um incentivo para a gente. Mas às vezes a gente se liga no revoltado que está dando uma inspiração para a gente de revolta. Então sempre o último culpado da história vai ser eu. Eu aceitei a sugestão que veio da esquerda, eu aceitei a sugestão que veio da direita. O primeiro impacto de alguma coisa que foi muito marcante na minha vida é o mesmo para todo mundo. Você tem aquele impacto. Aí no próximo minuto já é você escolhendo. Por exemplo, eu recebi um desaforo dele. Não esperava um desaforo dele. O impacto é o mesmo para todo mundo. Aqui da direita vamos falar assim, analisa direito o que ele está fazendo, talvez ele está um pouco alterado. Vamos estudar direito essa situação. Então eu entrei na sintonia da direita. A sintonia da esquerda vai dizer assim, quem ele pensa que é para fazer assim com você? Não deixa isso por barato não, vai lá e toma satisfações. Aí sou eu que vou escolher se eu vou para esse lado ou para aquele lado. Então eu não tive culpa? Tem sim. No primeiro impacto é igual para todo mundo, mas o segundo instante já depende de você, tá? Olha eu falando tá de novo. Então dessas três virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem, mas dentre elas a excelente é a caridade. Então é muito bacana eu ter fé, é muito bacana eu ter uma esperança que as coisas vão mudar, mas das três virtudes a mais importante é a caridade. Só que a caridade não é aquela esmola, tá? A esmola é importante, é útil, ajuda muito, mas não é isso que ele está falando em termos de caridade. Caridade, então, é o amor que eu sinto pelo meu próximo sendo colocado em prática, tá? Paulo compreendeu tão profundamente essa verdade que colocou a caridade acima da própria fé, pois está ao alcance de todos. Então não interessa se eu tenho fé, se eu sou assim com Deus, fidelidade entre eu e Deus. Se eu tiver caridade, está tudo certo. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independe de toda a crença. Para prestar atenção naquele que nos procurou, eu não preciso nem ter dinheiro no bolso. Eu não preciso ter conhecimento, eu não preciso ter nada. Eu só precisaria dar atenção à pessoa, tá? E foi onde eu falhei hoje.
Paulo define a verdadeira caridade mostrando-a não somente na beneficência. Beneficência é o que você está falando, eu vou dar o que a pessoa precisa. Então, não é somente isso, mas o conjunto de todas as qualidades, bondade e benevolência para com o próximo. Então eu vou prestar atenção no meu próximo e vou ver do que ele está precisando. Às vezes não é nem do dinheirinho, tá? Às vezes ele só precisa um ombro amigo, alguém para conversar. Paulo retornou ao tema. Fora da caridade não há salvação, numa comunicação em 1860. A obra espírita foi codificada por espíritos elevados que se reuniram sobre a regência do espírito que se denominava a verdade. Um desses espíritos que estavam se comunicando para a confecção da doutrina espírita era o espírito Paulo. O mesmo Paulo que escreveu as cartas lá para Coríntios, ele estava como espírito passando a codificação para o Kardec pôr nos livros. Então, em 1860, ele mandou uma mensagem dizendo: nela, na caridade, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Então, se eu fizer caridade, meu lugar no céu está garantido. Lembro da escada de Jacó. Depende de que degrau eu estou. Para mim subir degraus na escada de Jacó, eu tenho que praticar a caridade. Senão eu não saio do degrau que eu estou. É isso que ele está falando. Agora eu não vou sair desse degrauzinho aqui de baixo e pular lá no degrau de lá de cima porque eu fiz uma obra de caridade não, tá? Então eu tenho que tornar esse virtude da caridade uma constante na minha vida para mim ir subindo degraus. Eu não vou pular etapas não. Encerrando a mensagem, Paulo diz: meus amigos, agradecei a Deus que vos permite gozar a luz do Espiritismo. Isso daí é só o Espiritismo que fala, tá, gente? A maioria das doutrinas, inclusive o budismo, que tem muito esclarecimento, eles fazem você acreditar que de repente você vai superar isso tudo e pimba, vai lá para o alto da escada de Jacó. O Espiritismo vai dizer para vocês que não, é passo a passo. Você tem que ir desenvolvendo todas essas virtudes para um dia você estar lá no alto da escada sendo um espírito puro, um co-criador. Não somente porque os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Então isso tudo que o Espiritismo ensina não é novidade. Jesus, o Cristo, já tinha falado isso. Mas a gente encarnou várias vezes entre a vinda do Cristo e hoje, e a gente ainda não entendeu isso. Então o Espiritismo veio para tentar dar um outro entendimento. Por exemplo, o cristão costuma se pegar pensando: mas como Deus pode ser justo se um nasce assim e o outro nasce assado? Um nasce nessa condição, o outro nasce naquela. O Espiritismo veio falar da reencarnação. Com a reencarnação você entende. Esse daí está passando por essa dificuldade porque naquelas outras vidas lá ele teve tantos problemas. E para superar aqueles tais problemas que ele teve, nessa vida aqui foi programado ele passar por essas dificuldades. Tudo tem uma lógica, tá? E essa lógica, atualmente, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei, a melhor lógica para explicar isso é do Espiritismo. Mas o Espiritismo não é uma nova religião. O Espiritismo é o cristianismo. Na semana passada o Tiago falou muito bem sobre isso, tá? Nós acreditamos em Deus. Deus criou. Os espíritos estão ajudando. Tem toda uma comunidade descrito na escada de Jacó. Nós estamos nesse degrau e vamos subir. Com amor sobe mais rápido, com caridade sobe mais rápido. Se quer continuar aqui, ninguém vai te impedir de continuar aqui. Mas o sofrimento vai ser grande, tá? A dor vai virar sofrimento e um dia você resolve subir mais um degrau pelo menos. Fazei, pois, que, ao vos vendo, então vocês que estão me vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma mesma coisa.
Infelizmente ainda não sou um bom cristão, tá? Pelo que eu contei para vocês hoje de manhã, falhei. Um bom cristão teria prestado mais atenção na moça que procurou ele logo de manhã. Eu não prestei. Se possa dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Tá bom? Então vamos lá. Mesmo assunto. Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei. Jesus era judeu. Ele estava provavelmente era uma sinagoga. Nessa passagem aqui da Bíblia não fala onde ele estava, não. Mas tinha um doutor da lei por perto, e o doutor da lei quis fazer um teste. Eles queriam pegar Jesus, tá? Jesus, com esse negócio de caridade, de criticar os fariseus e o pessoal da religião lá do judaísmo, estava perturbando esse pessoal. Esse pessoal queria pegar Jesus no contrapé. Então o doutor da lei chegou para Jesus e falou: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as suas forças e todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, formidável, tá? Você sabe que isso daqui é o simbolismo da cruz? Jesus falava em cruz antes de ser crucificado. Então amor a Deus é a trave vertical, amor ao próximo é a trave horizontal. Depois, quando mudaram os ensinamentos de Jesus, puseram Jesus pregadinho na cruz lá, mas aquilo foi um evento que não tem nada a ver com Jesus, tá? Jesus era um homem positivo, um homem otimista, um homem que tinha prazer de estar com o povo, prestava atenção nas pessoas. Aquele sofrimento foi um casinho particular, e logo depois ele no terceiro dia voltou a estar com o povo, voltou a trazer ensinamento. Aquilo ali é o que a gente menos deve lembrar, é de Jesus na cruz, tá? A gente deve de lembrar Jesus na praia, Jesus em cima do barco, Jesus na montanha, conversando com o povo, o povão. Os doutores da lei não, vocês vão ver que eles não tratavam muito bem, não. Disse-lhe Jesus: respondesse muito bem, faze o mesmo e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, o doutor da lei: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém então está em cima, Jericó está embaixo. A Bíblia tem vários níveis de interpretação. Jerusalém é onde o povo tinha o templo, é onde o povo ia para orar, para elevar o seu teor vibratório nas vibrações mais elevadas. Então você subia para Jerusalém. Jericó era um centro comercial. Então o pessoal descia para coisas materiais, troca, comércio. Então, a outro entendimento é esse. O pessoal saiu de Jerusalém porque estava num espírito elevado. Veio para Jericó, que era um espírito mais materialista, tá? Então, esse homem caiu em poder de ladrões. Então, quando você está cuidando das coisas materiais, você corre o risco de cair na mão de ladrões. O despojaram, cobriram de ferimentos e foi deixado quase morto. Bom, aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, então o sacerdote também, a vibração dele estava descendo, hein? E pelo mesmo caminho viu o homem caído lá, passou adiante. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Ele parou e desceu do cavalo, porque vocês vão ver mais na frente que ele pôs o homem no cavalo, então ele estava montado a cavalo. Então ele parou e desceu do cavalo e foi lá ver o que o homem tinha. Se pôs, isso na linguagem bíblica se diz: eu desci da onde eu estava, fui naquele meu irmão que estava sofrendo, ver o que ele precisava, tá? Desceu do cavalo, foi lá ver o que o homem precisava.
tendo-o visto, se tocou de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e pensou depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo, trata-o muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Isso tudo vocês já ouviram em outras passagens. É a parábola do samaritano. Então Jesus pergunta para o doutor da lei, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele, o doutor da lei, falou, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus respondeu, disse, vai e faz o mesmo, e faz da mesma maneira. Isso está em Lucas no capítulo 10. Bom, levita, o judeu era todo dividido em tribos, tá? A tribo dos levitas, eles tinham o orgulho de serem os que conheciam melhor a Bíblia, que levar a Bíblia não, ali eram os ensinamentos de Moisés, tá? A Torá. Então esse daí é o que seguia, o pessoal da tribo dos levitas era o que seguia os ensinamentos de Moisés ao pé da letra, tá? Os que achavam que eles tinham a melhor interpretação, mas o levita passou. O sacerdote passou, o levita passou. E o samaritano era mal visto entre os judeus, porque o samaritano aceitava alguma coisa ele achava que não era bem assim, então o judeu mais ortodoxo tinha um preconceito com o samaritano, porque o samaritano não atendia às leis do Moisés tão ao pé da letra quanto o levita. Só que o levita passou reto e o samaritano parou. Então Jesus usou essa linguagem para explicar para a gente que não depende tanto de crença. Eu posso ser um levita ou ser um samaritano. O importante é eu descer do cavalo e ver o que o meu irmão está precisando. Perguntou pela ortodoxia. Não, eu pulei um pedaço, né? Eles viviam na região da Samaria, era um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muito os judeus porque não rejeitava os samaritanos. Ele usou até um samaritano na parábola aí. Então Jesus perguntou pela ortodoxia da fé. Fez distinção entre o que crê de uma maneira ou de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Jesus não faz da caridade uma das condições de salvação, mas a única. O único jeito de eu subir os degraus da escada de Jacó é com caridade. Não é doação de... Entendeu? É prestar atenção no meu irmão, ver o que ele precisa. Está claro isso daí, gente? Então, sem a caridade não há salvação. É o nome do capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nessa interpretação ele está falando que não é uma das, é a única. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Então, quem é caridoso, com certeza é humilde, é manso, é benevolente, é justo. Então, todas essas virtudes que o homem pode desenvolver, ele precisa tê-las para ser caridoso. Não é para dar esmola, é para ser caridoso. Porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Para encerrar, Caibar Schutel é um escritor de Maton. Ele escreveu o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele faz uma interpretação nessa parábola. Para ele, o viajante ferido é toda a humanidade, saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. Então o pessoal se organizou em partidos políticos, em religiões, e mantém o povão na ignorância, no sofrimento. Então esse povão mantido na ignorância, no sofrimento, é considerado a pessoa que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, tá?
o sacerdote e o levita como sendo aqueles que não se preocupam com os interesses da coletividade. Então o pessoal das religiões formais que mantém toda aquela hierarquia, todo aquele processo de vida, mas não presta atenção no necessitado. O que o necessitado precisa? E o partido político, né? Que se organizou, detém o poder, mas o povo se vira, a gente aumenta o salário mínimo de R$60 aí, eles dão um jeito, tá? Infelizmente é assim, está bem representado. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, como sendo Jesus. Então Jesus saiu lá do alto da escada de Jacó, veio aqui embaixo onde nós estamos e exemplificou isso tudo e deixou para a gente essa parábola. O azeite simboliza a fé, o vinho, o espírito da palavra de Jesus. Os 2 dinheiros, caridade e sabedoria. Amor e sabedoria. Inclusive o moço que fez a música, ele trocou caridade por amor, mas é a mesma coisa. A caridade é o amor em ação, tá? Então eu posso, como eu falei, amar sentado no sofá, amo o meu irmão, amo os animais, a vegetação, amo tudo, e não saio do sofá. Então sair do sofá é o amor em ação, é a caridade. Amor e sabedoria, as 2 asas simbólicas. Então vários espíritos já falaram dessas asas aí. Eu preciso de 2 asas para alçar voo. Se eu quero que o meu papagaio não voe, eu corto 2 peninhas de uma asa dele, acabou, ele não voa mais, desequilibra, não sai do chão. Então eu preciso desenvolver 2 asas. O espírito meditando, agindo bem, pouco a pouco, vai tecendo e mais tarde voará de forma sublime à eternidade. Vamos subir os degraus da escada de Jacó. O amor é o que buscamos hoje, aplicando os ensinamentos de Jesus, para tirar dos olhos a escama do orgulho e das vaidades, que obscurecem nosso espírito. Muitos cresceram a praticar o bem, com o uso do livre-arbítrio. Outros ainda estão lendo essas páginas, fora da caridade não há salvação. Somos nós. E há os que querem ser samaritanos de hoje, e que sabem que o verdadeiro espírita e o cristão são uma só pessoa. Tá bom, gente? Então o que é o espírita? O espírita é alguém que está querendo ser um bom cristão. Para ser um bom cristão, não tem outro jeito, o único jeito é ser caridoso. Para ser caridoso, eu tenho que controlar o orgulho, eu tenho que controlar um monte de coisa para mim conseguir prestar atenção no próximo